Fluminense e Fortaleza se enfrentam hoje, é a última rodada e só a vitória interessa. Um empate um pouquinho só, mas só a vitória interessa. Vou explicar todos os cenários. Na verdade, tudo o que você precisa saber sobre Fluminense e Fortaleza, você vai saber aqui nesse vídeo de pré-jogo do Raiz Tricolor. Vinhetinha de pré-jogo. Seja bem-vindo aqui ao canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Este jogo aqui é muito importante para o Fluminense. Fluminense e Fortaleza se enfrentam hoje a partir das 21h30. Todos os 10 jogos da rodada serão neste horário, a partir das 21h30, né, 9h30 da noite. E apesar de ser no horário da Globo, né, o Fluminense não joga na Globo. O jogo da Globo deve ser o jogo do Flamengo, que também nos interessa, mas o jogo do Fluminense passa apenas no canal Premier, né? Enfim, 10 jogos no mesmo horário, só dá pra assistir no Premier. Esse que será o 19º jogo, né? Esse é o jogo de número 19 entre Fluminense e Fortaleza, sendo 7 vitórias para o Fluminense e 6 para o Fortaleza. O resto, empate. Você vê aí que é uma margem muito pequenininha, né? Considerando até que a gente venceu no primeiro turno já, ou seja, tem essa diferença ainda. Então, assim, o Fluminense tem uma margem pequena pro Fortaleza, mas nesse campeonato tem uma grande diferença, né? Vamos falar um pouco aqui sobre tabela agora. É o fim da linha. É o fim da linha, né? O ponto é esse. A gente fez uma viagem de 38 rodadas de mais ou menos, né? Vamos botar agosto na conta. São mais ou menos 7 meses aí essa viagem, de agosto até o final de fevereiro. E tirando ali as 2 primeiras rodadas, uma viagem extremamente regular. Teve altos, teve baixos, mas nunca muito altos, mas também nunca teve muito baixos, né? Um 7º, 8º lugar com regularidade dentro desse Brasileirão 2020. Alguns momentos entrou no G4 e tal, mas nunca foi título, nunca foi algo real, né? A gente falava, mas nunca foi algo real. E na parte de baixo também, nunca ficamos de fora da briga pela Libertadores. Então, assim, o sprint final fez uma diferença e o Fluminense briga pela vaga no G4. No fim das contas, independente do que acontecer hoje à noite no Maracanã, o campeonato do Fluminense foi bom e está dentro ou acima das expectativas boas que a gente tinha. E, bem, a partir de agora, meu amigo, a gente está chegando no fim do trilho e tem 3 caminhos na nossa frente. Um, muito improvável, que é o da gente, inclusive, ficar de fora de qualquer chance de vaga na Libertadores direto, né, para a fase de grupos. Seria o cenário da gente perder para o Fortaleza e o Grêmio ganhar do Red Bull Bragantino. Um simples empate nosso já anula essa possibilidade e um simples empate ou derrota do Grêmio também anula essa possibilidade. Mas por que isso é tão importante? Se o Grêmio passa a gente, mesmo com o Palmeiras sendo campeão da Copa do Brasil, a gente continua indo para pré-Libertadores enfrentar o Ayacucho. O outro cenário é um cenário até mais possível, né? Assim, é a gente ficar em quarto, que é a gente vencer o nosso jogo e o São Paulo perder ou empatar com o Flamengo. Tanto faz o derrota ou empate do São Paulo, já ajuda a gente sempre torce para que seja um empate, porque não quer ver o Flamengo sendo campeão. E em quinto, que seria, né, por mérito nosso, né, a gente depender só de um empate, né, não perder a posição pro Grêmio, ou então um demérito do Grêmio de não ganhar o jogo dele, seria o cenário normal que a gente já vê há um bom tempo. Mas enfim, são 3 cenários, espero que dê o segundo cenário que a gente vai para 4º lugar. Mas como a gente vai fazer isso, como a gente vai vencer o nosso jogo, a gente fala agora no Bola em Campo. 3 desfalques importantíssimos. Vamos começar. Nino, suspenso, foi expulso no jogo contra o Santos, né, por ter xingado o árbitro, enfim, tá fora do jogo. Matheus Ferraz entra no lugar dele. O segundo suspenso é Egídio. Egídio está suspenso, tomou o 3º cartão amarelo logo no início do jogo contra o Santos, tá fora. Danilo Barcelos entra no lugar dele. E o terceiro que está fora da partida é um meio-campista, o volante Matheus Martinelli, tá machucado e Hudson entra no lugar dele. O último treinamento, essa posição era mais discutível. O Hudson treinou no lugar de Martinelli e aparentemente é com ele que o Fluminense vai. A gente vai comentar disso já já. De resto, vale o reforço. É o jogo mais importante do ano, meu amigo. É o último e é o mais importante. Pelo menos do ano não, né? Da temporada. Do ano ainda tem alguns mais importantes. Vamos para a escalação. Marcos Felipe no gol, Calegari, Matheus Ferraz e Lucas Claro. Vamos ver quem que vai jogar de qual lado, né? Se vai Lucas Claro vai jogar na direita para Matheus Ferraz jogar na esquerda, como vai funcionar essa questão de lado. Eu apostaria nisso, né? Do Lucas Claro indo jogar pela direita. Danilo Barcelos na esquerda, Hudson, Iago Felipe, Nenê, Luiz Henrique, Luca e Fred. Esse é o provável time de Marcão. Um ponto, antes até de falar dos importantes destacar,
é sobre o Hudson. Por quê? O Hudson tem contrato com o São Paulo, eu gravei vários vídeos sobre isso, então se você tá sabendo, vai lá assistir. Mas eu queria destacar isso no pré-jogo, porque isso vai ser avaliado pra mim. O Hudson tem contrato com o São Paulo, se representa lá no domingo, e é o exemplo que eu sempre tô dando. Ok, ele volta pro São Paulo, eu não tô duvidando nada da índole de Hudson, mas é um problema pra ele, pro Fluminense e pro São Paulo, se o Hudson fizer uma ótima atuação, decisivamente boa ou decisivamente ruim. Ele pode ficar manchado no São Paulo por ter tirado o time do G4, ou pode ficar manchado no Fluminense por ter colocado o São Paulo, o time com o qual ele tem contrato, nesse jogo. Não tinha no G4, não tinha a menor necessidade dele jogar esse jogo. O Fluminense podia se virar com o que tem em casa, acho péssima a escalação dele. Importante destacar, número 1, muitos desfalques, né? São 3 desfalques na equipe titular, né? Isso é 1/4 da equipe, e a gente não ficava num jogo assim fazia um bom tempo. Mas vale o teste para 2 jogadores que atuaram durante uma boa parte do Brasileirão, né? Matheus Ferraz foi um reserva muito utilizado e Danilo Barcelos, durante um bom tempo, chegou a ser titular do Fluminense. São 2 jogadores que ficam para 2021 e que devem continuar sendo opções no banco. Vale como um teste, vale também pra gente não esquecer o que também nos trouxe até aqui. Matheus Ferraz em alguns momentos, menos até, mas Danilo Barcelos e muitos outros sendo muito importantes na temporada. Importante destacar 2. O Fluminense vai ficar. Tem a questão de postura aí, né? O Fluminense nos últimos 4 jogos não teve muito essa questão da postura de ataque, mas também porque enfrentou ou times mais fracos do que ele, né? Que estão na parte de baixo da tabela, fora de casa, como por exemplo aconteceu com o Bahia, aconteceu até com o Ceará, jogos em que a gente não saiu pro jogo porque a gente estava fora de casa e o outro time estava desesperado pela vitória, mas também resultados que dentro de casa contra o Atlético Mineiro, por exemplo, né? Eu citei Bahia e Ceará, teve o Santos também, e o Atlético Mineiro em casa, quando a gente poderia sair para atacar, é um time que tá na frente da gente na tabela. Fica essa dúvida, né? O último jogo em que a gente pegou em casa um time que brigava no contexto do rebaixamento, que brigou na parte de baixo, que era inferior ao nosso, foi o Goiás, que a gente liquidou o jogo de uma maneira bem rápida, né? Contra o Botafogo a gente também atacou, mas jogou mais no segundo tempo. Então assim, a gente não sabe a postura que vai vir do Fluminense hoje. Vai ser o Fluminense pegando o time fraco em casa ou vai ser o Fluminense de contra-ataque? Não sabemos. O que a gente pode falar, é importante destacar número 3, que é sobre o Fortaleza. Fortaleza escapou do rebaixamento, mas ainda quer a Sul-Americana. E aí, quer dizer, não escapou tanto. O Dudu Damasceno, do canal Bora Leão, que é especializado em Fortaleza, fala mais e te explica certinho nesse vídeo. Fala Gabriel, um salve para todos que acompanham o canal Raiz Tricolor. Me chamo Dudu Damasceno, sou do canal Bora Leão, o maior sobre Fortaleza aqui no YouTube, com mais responsabilidade, com mais tempo também de casa. Basicamente eu sou o Raiz Tricolor do Fortaleza, tá? E trago informações importantes do adversário do Fluminense nessa última rodada de Campeonato Brasileiro. Se vocês chegam buscando a vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores, né, o G4, o Fortaleza tem 2 objetivos nessa rodada final. O primeiro e mais palpável, né, é garantir a permanência. O Fortaleza está virtualmente salvo, mesmo com a última rodada o Fortaleza tendo perdido, sendo goleado dentro de casa para o Bahia por 4-0 na Arena Castelão. A rodada ajudou. Goiás e Vasco empataram, o Goiás acabou rebaixado, se juntando a Botafogo e Curitiba, e o Vasco precisa tirar um saldo aí maluco, né? Precisa reverter 12 gols de saldo e tendo que vencer o Goiás e torcer para o Fortaleza perder para o Fluminense, para nessa combinação, e aí sim o Vasco escapar. Sendo bem claro, né, o Vasco está rebaixado, teria que acontecer um hecatombe e eu acho que nem vocês gostariam dessa reversão aí do Vasco, né? Acredito que é melhor pro Fluminense, o Vasco está rebaixado. Mas o outro objetivo do Fortaleza é a vaga na Copa Sul-Americana. Mesmo nesse aperreio, ainda temos chances reais de irmos para a competição internacional, para a segunda competição internacional mais importante, né, do nosso continente, que é a Copa Sul-Americana, que é a nossa Libertadores, é a Libertadores palpável do Fortaleza. A gente conseguiu a vaga em 2019, só que esse ano está bem mais complicado. Resta uma vaga para 3 nordestinos, né? Um dos 3 nordestinos vai para a Sul-Americana. O Fortaleza precisaria vencer o Fluminense e torcer para Bahia e Sport não vencerem as suas partidas, tá? É uma missão nada fácil, mas a gente espera que os jogadores entrem com essa gana dentro de campo para tentar buscar sim a vitória diante do Fluminense. A gente trata aqui como um jogo extremamente complicado, extremamente difícil, ainda mais pelo baque que foi a goleada diante do Bahia, mas é uma chance
real que vale muita grana, né? A Sul-Americana mudou o formato, então será uma fase de grupos em 2021 e seria espetacular a gente conseguir uma vitória em pleno Maracanã, se livrar do rebaixamento e conseguir uma vaga na Sul-Americana. Missão extremamente difícil, tá? Extremamente difícil. Vamos falar também aqui da escalação que deve ir a campo do Fortaleza diante do Fluminense. Temos 2 desfalques, o Felipe, volante, que foi expulso no último jogo diante do Bahia, e o lateral direito, Gabriel Dias, que acabou sendo suspenso, né? Suspensão automática, né? Cumprindo ali. Enfim, Fortaleza deve ir a campo com Felipe Alves no gol, Tinga na lateral direita, Quinteiro e Paulão na zaga, com Bruno Melo na lateral esquerda. Juninho e Ronald de volantes, Luiz Henrique sendo o meia articulador, David, Romarinho, aquele Romarinho, sim, ex-fluminense, e o Wellington Paulista, aquele também que já passou por aí. Basicamente, essas são as informações do Fortaleza para esse duelo tão decisivo, para esse último duelo do Campeonato Brasileiro da Série A. Beleza? Então é isso, um abraço e precisando é só chamar. Valeu, Dudu. Valeu, galera do Bora... dá uma agarrada na língua, hein? Bora, Leão. Valeu, galera do Bora, Leão. Espero que vocês... que o Vasco não ganhe, porque a gente planeja, tá lá no caderninho do Fluminense, planeja fazer o saldo que salva o Vasco. Brincadeiras à parte, valeu, Dudu. E assim, normalmente aqui eu falo os pendurados, né? Mas assim, hoje não importa muito, né? Aquele livro de pendurados ainda, um monte de gente, mas quem tomar um amarelo hoje só desfalca lá em maio, na estreia do Brasileirão, às vezes nem tá mais no Fluminense, então hoje pendurados não importa. A arbitragem da partida será de Anderson Daron, que é do Rio Grande do Sul. Todo mundo conhece ele, fortão, meu irmão, vou te dar um amarelo! Enfim, todo mundo conhece Daronco, mas surgiu a polêmica, porque, como eu falei, ele é do Rio Grande do Sul, ele é gaúcho. E não necessariamente ele torce para Inter ou Grêmio, mas é a questão de conflito de interesses. Afinal de contas, ele, né, assim como eu falei de Hudson, né, não quer dizer que ele torce pro Inter e vai prejudicar o Grêmio, né, facilitando a vitória do Fluminense, ou torce pro Grêmio e vai querer prejudicar o Fluminense para poder... Enfim, ele é profissional, ele é um árbitro. Mas é desnecessário botar um gaúcho pra apitar num jogo que envolve também o futuro do Grêmio, né? Errou nessa, muito feio a CBF nessa questão. Bem, ou então parece que esqueceu que o Grêmio tava na disputa, né? Só tem olhos para outros times. Ele apitou 3 jogos nossos nesse Brasileirão, o empate com o Botafogo por 1-1 no primeiro turno, a vitória contra o Santos também no primeiro turno por 3-1 no Maracanã, e a derrota pro São Paulo no segundo turno por 2-1 também no Maracanã. Então é isso, tem live, meu amigo, após o jogo, tem uma live aqui maneiraça, debatendo um monte de coisa. Então assim, acabou o jogo, hoje é mais tarde, né, 11h30 ali, acabou o jogo 11h25, pô, tô ao vivo e tô conversando com vocês, faço análise e depois interajo com todo mundo. Última live do Brasileirão, depois disso vem Carioca e Libertadores. Enfim, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, dá o like, saudações tricolores, até a próxima, espero voltar aqui estando no G4. Valeu!